Boa noite a todos e todas, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. A primeira aula do curso novo, você nem percebeu, né? Curso novo, Antropologia 2. Terminamos o curso de Antropologia 1 na sexta-feira passada e esse é o curso de Antropologia 2. A mãozinha da Irene está aqui. Oi, gente. Estamos juntos aqui de novo, essa dupla dinâmica, né? Essa parceria bem-sucedida. Enquanto vocês vão entrando na sala, eu vou anunciando aqui o nosso curso que começamos hoje, curso de Antropologia 2. Esta é a página Teologia Pé no Chão. Já deixa aí a sua participação, o seu boa noite. A Irene está aqui para responder. Curta também esta transmissão para que ela seja divulgada, compartilhe com as pessoas que você acha que tem um interesse nesse assunto. Lembrem-se que o Teologia Pé no Chão está no YouTube, estamos quase chegando a 600 inscritos, você pode dar uma força lá, mesmo que não prefira 600 mil, o YouTube, 600, que cada um vale 1000. Você pode também se inscrever lá e com isso você ajuda o canal a ter mais alcance. Para quem não tem tempo de ficar assistindo, olhando para mim, 1h30, quase 2, o Teologia Pé no Chão também está... quase 2. O Teologia Pé no Chão também está em podcast, de modo que você possa ouvir tranquilamente. Lembrem-se também que eu sempre coloco as anotações do curso, as minhas anotações aqui, as referências, tudo aquilo que eu não consigo falar aqui, eu coloco tanto no Facebook, como no YouTube, como também no podcast. Em qualquer lugar você vai encontrar um arquivo PDF compartilhado para que você tenha acesso a todo esse material. E assim nós possamos andar juntos e desenvolver aqueles temas aos quais nós nos propomos. Bom, o curso de Antropologia 1 tratou da natureza do ser humano, da constituição do ser humano, e eu me esforcei muito para refutar aquela visão tradicional do ser humano, dicotômica, tricotômica, pentacômica, cômica, não, cômica não, e estabelecer no lugar uma visão monista complexa, holística, uma forma de ver o ser humano mais, digamos, digna, mais coerente com a nossa complexidade, com a nossa dignidade. Foram 8 aulas, poderia ter sido até mais, mas como é mini, a gente está apresentando o mini curso. Mini tem que ficar no máximo 8. Gente, eu tenho que segurar. Poderíamos desenvolver mais ainda o tema. Espero que você crie gosto pela matéria e faça suas leituras e aplique aquele conhecimento na sua leitura da Bíblia, na visão de si próprio, né? E hoje, então, começamos uma segunda etapa, dentro ainda da antropologia cristã, que diz respeito à vida e à morte e à ressurreição. É claro que eu poderia dizer apenas vida e morte, ou vida, morte e vida pós-morte, já incluindo, pressupondo que há uma forma de existência pós-morte física, mas eu já estou aqui estabelecendo uma delimitação, porque este é um curso de teologia cristã, portanto, a resposta da fé cristã para o problema da vida e da morte é a ressurreição. Bom, esse é um tema extremamente delicado, complexo, por diversos motivos, né? E eu me sinto, até de certa forma, desconfortável em abordar esse tema, porque eu me sinto como aqueles aviõezinhos que tem o seu limite, né? Aquele teto de voo até onde ele pode subir, mas ele quer subir para outras
aerovias, né, mais altas para grandes naves e sente que a sua estrutura estremece e ele não consegue mais subir. É assim que eu me sinto pesquisando sobre a vida, sobre a morte, sobre a ressurreição. Porque outros teólogos sejam mega naves e voem com facilidade nessas alturas. Mas é porque muitas pessoas aceitam respostas fáceis, prontas, para problemas muito complexos. E eu me sinto instigado a explorar todas as possibilidades que a fé cristã nos oferece. Ao fazer isso, eu acredito que eu estou sendo coerente com a fé cristã, porque a fé cristã lida com problemas muito graves, não para nos condenar ou para tornar nossa vida triste, mas porque ela tem respostas grandes. Então é com esse sentimento que eu os convido a esta matéria, com esta sensação de estar sempre na periferia do tema, mas que mesmo assim não desiste de explorar esta esperança que está diante de nós. Por causa disso, o tema será aberto, né? Eu não tenho a pretensão de explorar exaustivamente o tema, né? Quem está acostumado com a teologia sistemática sabe que a escatologia já é o último capítulo da teologia sistemática, por isso mesmo. Porque alguns temas são importantes, dão ibope, digamos assim, são de grande curiosidade, e outros passam assim por 2 páginas ali e as pessoas não tratam muito. O problema, meus irmãos, é que todos nós, né, eu e vocês, independentemente da nossa fé, da fé de quem está ouvindo, está vivo. E esta vida caminha, independentemente do que você faça ou não faça. E este simples andar na vida, esse simples fluir do tempo, exige respostas. Então nós temos uma compulsão interior que nos obriga a procurar respostas para essas questões que estão diante de nós. Como eu estava dizendo, a escatologia trata muito brevemente destas questões, então não está sendo fácil elaborar estas aulas. Eu estou ainda com o curso em rascunho, né? Vou construí-lo na medida que andarmos, porque não há muito material disponível sobre isso. Mas eu insisto em dizer que este é o problema central da vida, que não há nenhum outro assunto mais importante do que este, e que também é o assunto central da fé cristã, e que a fé cristã trata de nenhum outro assunto a não ser este, que este é o problema posto, o problema que governa a nossa vida, que condiciona a nossa vida, que alegra ou entristece a nossa vida e pelo qual nós andamos ou não andamos. Portanto, com isto eu espero convencê-los a andar comigo nesta trilha ousada da teologia. Eu não gosto da teologia pronta, pré-fabricada, aquela que é tipo self-service, né? Eu entendo que a teologia é um pensar humano, impelido pela própria vida, pelos próprios problemas da vida, né? À luz da revelação. Então, eu estava dizendo esses dias, né, no diálogo aqui com vocês, primeiro de tudo vem a vida vem antes da teologia. E a vida interpela
mais do que interrogar ou questionar, a vida nos interpela, ou seja, a vida corta o nosso caminho com questões obrigatórias, incontornáveis, e que se você se recusar a enfrentar estas grandes questões, você tem que estar consciente que, de certa forma, você corre o risco de estar renunciando à grandeza, ao mistério, à complexidade da vida. E a teologia, então, é este saber que não tem amarras, né? Enquanto a ciência só pode fazer certas perguntas dentro do seu escopo, dentro do seu instrumental, dentro dos seus limites, a teologia pode perguntar tudo, né? Porque tudo está diante de nós, do ser humano, tudo aquilo que se tornar um problema diante de nós pode ser apresentado à teologia. A teologia não dá respostas prontas, mas ela nos dá uma esperança de que todas as nossas dores e angústias receberão uma resposta supremamente satisfatória. Então, todo esse meu arrazoado aqui é para que fique registrado, né, o meu convite, a minha justificativa para chamá-los a este tema, que é o tema central. É o tema central. Eu me irrito, para falar a verdade, quando eu vejo discussões, debates, produções a respeito de temas periféricos, especialmente num momento como esse, em que nós estamos mais do que nunca face a face com a morte, em que o coronavírus tocou quase toda a família humana. Será que tem uma família no Brasil, nos Estados Unidos, no México, na China, na Índia, na Rússia, que foi poupado do luto por causa dessa tragédia chamada pandemia do coronavírus? Além disso, nós estamos esgotando todas as políticas de defesa da vida, a um ponto que já se fala em necropolítica. Então, eu me irrito como teólogo, como cidadão, como ser humano, quando eu vejo essas discussões meramente abstratas, acadêmicas e tal, que não tocam, alienantes, né? Que não tocam a problemática da vida, né? Aquela questão que de fato está diante de nós, está cercando o nosso caminho. É o elefante na sala, digamos, né? Que nós temos que ver. Então, eu acredito que o cristianismo, ou melhor dizendo, né? O Cristo, a tradição de Cristo, o Evangelho, toca muito diretamente nesses problemas centrais da vida humana e os enfrenta, né? Mesmo quando nós não queremos encarar certos problemas, queremos divergir, queremos contornar por questões menores, o Evangelho também tem esta pegada, né? De colocar o problema central na mesa e nos obrigar a lidar com ele. Então, feita esta introdução, eu passo então a apresentar para vocês a dinâmica deste curso. Como eu falei, ele está numa fase embrionária, né? Por falar de vida, falar de embrião, é até um pouco bonito, assim, um pouco poético, né? Olha só, nós vamos tratar aqui 3 capítulos. Um capítulo para a vida, um capítulo para a morte e um capítulo para a pós-morte, a saber, ressurreição, porque eu não vou tratar da pós-morte sob o ponto de vista de outras crenças, de outras proposições, né? Eu não vou tratar da concorrência, eu vou tratar apenas da oferta e da resposta que o cristianismo dá. Não sei ao certo quantas aulas eu vou precisar para gastar de cada um destes capítulos, né? Desses 3 temas, provavelmente 2 ou 3 aulas por cada tema desse, de modo que a gente terá aí
um Antropologia 2 com menos de 10 aulas, né? Não passará de 10 aulas, eu a garanto. A Irene não acredita, mas essa é a intriga da oposição. Os problemas que nós vamos tratar aqui, então, eu estou chamando de problema porque aqui eu os estou problematizando, né? Não estou falando que a vida é um problema, mas estou problematizando a vida, né? Eu procurei uma teologia da vida e não encontrei. Então eu botei um nome aqui nesse capítulo de vidalogia. Eu cheguei à conclusão que os assuntos mais importantes são de difícil racionalização. Ou seja, nós estamos vivos, nós sabemos intuitivamente o que é a vida. Se a gente perguntar o que é a vida, a gente corre para responder e aí trava, porque é tão óbvio, né? Então, este conhecimento tão inato, tão interativo, resiste à racionalização. Então, nós travamos aqui e eu procuro lá na teologia sistemática e não encontro uma vidalogia. Tem teologia da vida cristã, mas está falando do caminho, do modo de viver, mas não fala da vida, a vida, uma abordagem teológica à vida e especificamente à vida humana. Bom, sobre o tema da morte, sim, dentro de escatologia, você encontra uma parte da escatologia que é chamada escatologia pessoal, escatologia individual, que você então ali vai tratar muito brevemente sobre a questão da morte. E a resposta e as explicações dadas são muito precárias. Elas estão em grande parte baseadas no dualismo. E o dualismo foi aquela heresia no bom sentido, no mau sentido também, né? Heresia que nós combatemos no curso anterior da Antropologia 1. Nós vamos tentar tratar do tema da vida, da morte e da ressurreição sem decair, sem resvalar para o dualismo. Então a tarefa é muito grande, porque nós vamos tentar, com aquela abordagem da antropologia cristã do curso passado, o problema da morte. E aí você vai ver que aquelas pagininhas bem simplesinhas lá da teologia sistemática terão que se desdobrar em diversas perguntas. Eu não sei quantas respostas a gente conseguirá obter, mas eu afirmo de antemão, em minha defesa, né, que vale a pena buscar respostas dignas, coerentes, para problemas tão grandiosos como estes. E depois, então, um outro capítulo, né, o capítulo da ressurreição, que também se inscreve dentro da escatologia individual. Então, o problema da morte e o problema da ressurreição são tópicos da escatologia, certo? Se você pesquisar qualquer livro de teologia sistemática, onde os assuntos da nossa fé estão sistematizados em categorias teológicas, sendo a escatologia uma dessas categorias, normalmente o teólogo, o autor do livro, vai abordar a escatologia em duas sessões. Uma sessão chamada escatologia individual, que é o destino da vida humana, e outra sessão chamada escatologia geral, que é o destino do planeta, o destino do mundo, o destino universal. Então, dentro desta sessão da escatologia individual, você pode encontrar algum material sobre morte e ressurreição. Sobre vida, infelizmente, decepcionantemente, há muito pouca coisa. Há mais material na filosofia,
na poesia, né, do que na teologia. E eu estou aqui, então, me propondo a elaborar, claro que eu vou consultar os gigantes da área, né, que são poucos, para elaborar uma vitalogia. Né? Não dá para falar em biologia, porque se eu falar em biologia vai parecer criacionismo e tal, então não quero falar de biologia, existir, né? mas de vidalogia. Porque parece que é uma coisa tão natural e Isso. respirável que... Então, mas aí que está o problema. Fica tratado como um assunto óbvio. Óbvio, exatamente. Né? Fica parecendo assim, ora, o que é a vida? A vida é o quê? Né? Então percebam como nós temos dificuldades para lidar com os assuntos mais importantes. Né? Por exemplo, o amor. Não existe uma teologia sobre o amor. Tá aí um outro curso que eu estou me preparando para elaborar, porque o amor é o mandamento fundamental da nossa fé. E ele é menosprezado. E nós nem sabemos do que trata. Sabemos que tem que amar a Deus e o próximo, mas o que é isso? Né? Bom, talvez eu corra um risco de querer teorizar assuntos práticos, né? Mas eu fui chamado para isso, então eu sofro disso. A Cláudia está rindo de vidalogia. Vidalogia. E disse que... Tanatologia e ressuscitologia. Ela disse que o senhor não vai... Senhora Cláudia. O senhor não vai gastar cursos, vai investir. Opa, com certeza. Investir. Bom, gente, vamos lá então. Eu vou fazer hoje o seguinte, essa aula preparatória, introdutória, eu pretendo abrir cada portinha dessa, né? Abrir o tema da vida, apresentar mais ou menos o problema, abrir o tema da morte, elaborar mais ou menos o problema e abrir o tema da pós-morte, tá? Apenas apresentar os temas, problematizá-los um pouco, para então na próxima aula empreendermos, né, o primeiro capítulo, que é o capítulo da vida, ok? Então hoje é uma aula preparatória, uma aula que faz uma transição do curso de Escatologia 1 para o curso de Escatologia 2. Hoje é uma aula mais de perguntas do que de respostas. Eu vou tomar o cuidado para não aprofundar estes temas hoje, né? Também nem me é possível, mas apenas colocar as cartas na mesa, digamos assim, né? Para que vocês saibam mais ou menos do que é que nós vamos tratar. Bom, quando nós falamos sobre a vida e nós buscamos, olha o problema de falar sobre a vida. Ao falarmos da vida, nós partimos da nossa própria vida. Nós partimos de uma experiência. Porque só o vivo, o humano, consciente, pode perguntar o que é a vida. Bom, isso é óbvio, né? É óbvio. Os seres vivos vivem. O ser humano não apenas vive, ele vive e sabe que vive. Ele tem consciência da vida. Ele pode como que olhar para si mesmo e saber-se vivo, né? Então, nós temos esse primeiro acesso ao saber que é absolutamente intuitivo, né? Eu me reconheço vivo. Eu olho para as pessoas, eu olho para o mundo, eu vejo vida. Eu vejo pessoas vivas, né? Eu consigo, todos nós conseguimos, discernir o que é vivo, o que não é vivo. Aquilo que era vivo, mas morreu. A criança que fala, olha mamãe, a formiguinha morreu, né? Ou quando uma criança, que Deus o livre, né, perde um animalzinho doméstico e tal. Então, nós temos essa intuição, né? E é, de fato, um conhecimento experiencial imediato. Ninguém pensa em definir a vida, né? Pensando nisso, eu não posso deixar de lembrar de uma charada que diz mais ou menos assim: se você quiser pesquisar sobre a água,
o último a quem você deve perguntar é o peixe no fundo do mar, porque o peixe não sabe o que é água, né? Ele está tão imerso na água que se você perguntar para ele o que é água, vamos supor que o peixe sabe falar, obviamente, né? É uma charada, né? O peixe vai dizer, do que você está falando, cara? Né? Então nós também só podemos pensar estando vivos. E ao falarmos da vida, falamos disso no qual estamos inseridos. E não podemos sequer pensar na não-vida. Podemos pensar na morte com um certo horror, podemos pensar no pós-morte, que não deixa de ser um tipo de vida. Mas não podemos pensar, a não ser com grande esforço e um esforço muito frustrado, na não-vida, no não-ser. Esse é um abismo insondável. Não-vida não como sinônimo de morte. Não existir. Não existir. Uma vez que nós existimos, nós não podemos conceber mais a não existência. Não, isso que eu acabei de falar. Nós podemos pensar na morte, né, com um certo horror, mas automaticamente já pensamos numa forma de vida pós-morte. Seja lá o que for, do outro lado eu estarei consciente, portanto vivo. De alguma forma vivo. Tanto que nós chamamos vida pós-morte, né? Quer dizer, é morte, mas é vida. Então nós intuímos uma existência. O que eu estou querendo dizer com isso é que nós só podemos interrogar sobre a vida estando vivos. E estando vivos, não podemos mais, eu vou dizer não podemos, né? É claro que talvez algum filósofo com um grande esforço consiga pensar na não-vida, na não-existência, na aniquilação. Mas isso é intuitivamente impossível, né? Porque eu vivo e sei que vivo. E sei que vivo e sei o que vive. E sei distinguir o que está vivo do que não está vivo. Agora, se nós tentarmos definir vida, aí o bicho pega, né? Faça depois uma brincadeira de entrar no Google, vai lá no Wikipédia, pesquisa no dicionário o que é vida. Bom, primeiro você vai encontrar dezenas de definições, né? O Wikipédia diz que tem mais de 120 definições de vida. E todas elas são um grande fracasso. São frustrantes, né? Por quê? Porque para definir a vida, veja o que eu quero dizer com definir. Nós somos como peixe? Com certeza. Esse é o problema. Por isso que eu citei aqui o peixe versus a água, né? Ele não pode se imaginar em outro ambiente que não aquele, né? O que eu estou querendo dizer com definição? Definição é dar os limites, né? Dizer o que é vida, o que não é vida. Vida vai até aqui, a partir daqui não é vivo, né? Por exemplo, uma árvore é viva. A madeira já não é mais algo vivo, né? É uma madeira morta. Então, nós sabemos mais ou menos o que é a vida. Mas como é que nós definimos a vida? A vida, então, como eu estava dizendo, desafia a nossa racionalização. Ou seja, esse conhecimento intuitivo resiste a ser racionalizado, definido. Quer dizer, você não consegue pegar a realidade da vida e colocá-la numa caixinha e dizer isto aqui é a vida, isto aqui não é, né? Bom, para tentar dizer o que é a vida, não temos alternativa a não ser percorrer os saberes humanos. Então, as religiões, as filosofias, as ciências, diversas ciências, vão olhar sobre este fenômeno da vida. Então, a vida é objeto de estudo de diversos saberes científicos, é objeto de todas as filosofias, é o problema central de toda filosofia. Para que serve uma filosofia que não trata da vida, né? Então, e é, sem dúvida alguma, a preocupação central
de toda religião. Dificilmente você vai dizer, tal religião não se preocupa com a vida. Bom, ela tem uma forma de encarar a vida. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que não é possível definir a vida a não ser adotando uma visão em particular. Então, por exemplo, a biologia tem uma definição de vida. A física tem uma definição de vida. A filosofia tem zilhões de definições de vida. As religiões têm definição de vida. O cristianismo tem uma definição de vida, ou pelo menos um parecer teológico sobre a vida. Mas a vida continua escapando de todos esses saberes, né? Então, as religiões tratam da vida. Por exemplo, há algumas religiões mais primitivas que falavam da vida no sentido de tudo que se move. Então, pensava que também o planeta, as estrelas, tudo isso está vivo. E muita gente hoje ainda pensa assim, né? Num universo vivo, na mãe Terra. A Terra é viva, a Terra é um organismo. Nós falamos, por exemplo, em morte de estrela, né? Então, de certa forma, nós compactuamos, nós compartilhamos um pouco dessa noção de um universo vivo. As religiões, obrigatoriamente, né, por sua própria natureza, se debruçam sobre a vida, né? O cristianismo também. O cristianismo vai colocar a vida em Deus. Então, aqui eu termino, né, ou avanço um pouco nessa definição de vida, vindo agora, então, depois de ter feito esta breve apresentação das dificuldades de definir a palavra vida, eu me desloco, então, agora para o terreno da teologia cristã. Deu para entender? Deu. Uhum. Então, assim, a vida está no centro das atenções, numa roda viva, né? Ao redor dela, diversos saberes, né? O direito, a política, as famílias, a economia, a psicologia, a sociologia, todo mundo olhando para a vida. Cada um aborda a vida por meio de uma janelinha, de uma frestinha, né? E todos acabam fracassando nesta tentativa de abarcar a vida, né? A teologia cristã também. A teologia cristã não se coloca aqui como aquela que acaba com a conversa para dizer nós sabemos o que é a vida, basta abrir aqui o cânon, artigo tal, está lá, isto é a vida. Quer dizer, a vida não se sujeita a definições. É assim que eu, então, agora passo a falar brevemente sobre a vida do ponto de vista da fé cristã. Tudo bem até aí? Tudo certinho. Uhum. Tá. A fé cristã vai situar a vida em Deus. Esse é um ponto muito importante. Eu vou colocar aqui umas 3 ideias, basicamente, sobre a vida. Quando você abre o Gênesis, capítulo 1, versículo 1, no princípio Deus criou céus e terra, esta é a maneira bíblica de dizer tudo, você está colocando de um lado tudo que existe, e quando eu digo tudo, é tudo mesmo, tudo que existe, quer seja vivo ou não vivo, e de um lado único, unigênito, o Deus da vida. É Deus que chama à existência todas as coisas que existem, é Deus que dá ordem a todas as coisas que existem, é Deus que estabelece a existência das coisas, é Deus que chama à existência tudo que vive, plantas, animais, peixes, aves, e por fim é Deus que cria um ser à sua imagem
e semelhança, sopra nele o seu sopro, seu espírito, e o ser humano passa a ser não apenas uma vida, mas uma alma vivente, como está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 7, por ali, quando nós estudamos sobre Nefesh, sobre Ruach. Então agora vocês entendem por que aquele curso de Antropologia 1 é base, fundamento para este agora, né? Então, de uma maneira muito profunda, muito fundamental, a nossa fé, a nossa herança teológica situa a fonte, a origem da vida em Deus. Deus dá vida a tudo, Deus não apenas cria, sustenta, ordena e governa a ordem de tudo que existe, incluindo aí supremamente a vida, e dentre todas as vidas, com uma narrativa em especial, a vida humana. Aquele com quem Deus pode falar, vocês, e o ser humano pode falar para Deus, tu, nosso Criador. Deus diz ao homem, e o homem e a mulher dizem a Deus. Deus não apenas dá vida ao homem e à mulher, como também lhes dá a capacidade de se reproduzirem, de co-criarem, de reproduzirem a vida. É claro que todo ser vivo se reproduz, mas este dom da vida consciente é compartilhada com o ser humano, de modo que o ser humano pode gerar filhos à sua própria imagem, portanto, à imagem de Deus. O que nós conseguimos tirar daqui é que a vida tem uma fonte externa e que esta vida dependente, o contrário de externa, né? Esta vida dependente tem um ciclo, e este ciclo inclui a capacidade de reprodução. Ora, isso é observável. Tudo que é vivo se reproduz, as aves, os peixes, os animais, as plantas e os seres humanos. Tudo que é vivo se reproduz. Cada célula viva, cada partícula de vida se reproduz. E por isso mesmo está dentro da definição de vida. Mas um detalhe muito, muito importante aqui, uma âncora da fé cristã, é que toda vida, a parte de Deus, ou seja, exceto Deus, que é a fonte da vida, toda a outra vida é vida dependente. Toda vida que existe não vive de si. Depende de algo fora de si para viver. Isso está muito claro no nosso respirar, né? Nós trocamos gases com o ambiente, né? Nós inspiramos e expiramos, e nessa troca com o ambiente nós vivemos, nós comemos, nós colhemos desse ambiente calor, luz, água, ar, alimento, e com isso nutrimos o nosso corpo e mantemos a nossa vida. Toda vida é dependente de. Toda vida, esse é um traço fundamental que todo mundo concorda, mas a teologia tem esta apreensão particular. É dependente de Deus. Não apenas do ar, não apenas da água, não apenas da luz, é dependente de Deus. Isso fica muito claro na narrativa do Jardim do Éden, quando o ser humano está em comunhão com Deus e tem acesso à árvore da vida, né?
A árvore da vida representa esta vida dependente, né? E dependente não apenas da natureza, do ambiente, do paraíso, da árvore da vida, mas dependente de Deus. E a sua ruptura com Deus causa, então, a ruína, a corruptibilidade. Quando eu digo corruptibilidade, não estou me referindo a um valor moral, mas estou me referindo à corruptibilidade física, a degenerescência do ser humano, a degeneração do ser humano como ser vivo. Nós poderíamos dizer que esta degeneração faz parte do ciclo da vida. Poderíamos dizer isso. Poderíamos dizer que as plantas crescem, se reproduzem, dão flor, dão fruto e morrem. Poderíamos olhar para todos os animais e ver que eles nascem, crescem, se reproduzem e morrem. Mas para nós humanos, este ciclo da vida carrega um drama que é o maior de todos os dramas. Por isso, quando nós falarmos, como vamos falar agora da morte, vamos falar da morte do ser humano. Porque é o fato de pensarmos a vida que coloca diante de nós a morte como um problema. Então, só para pincelar, a teologia cristã fala que a vida tem uma origem, uma fonte externa a ela, que lhe dá sustentação e da qual ela depende para viver. Que a morte não é parte natural deste ciclo, porque caso houvesse acesso permanente à fonte da vida, o ser humano satisfaria a sua sede de viver. Então, o que pode ser dito da vida na teologia cristã é isto: de extremo valor, é o mais alto valor dentro da criação. Abaixo de Deus é a vida humana. Esse é um valor cristão. Todas as vezes que um cristão não viver de modo a valorizar toda a vida humana, ele está pecando contra Deus, porque a vida humana é o valor supremo da criação. Mas essa vida é frágil. Ela não é autoexistente. Autoexistente é apenas Deus. Apenas Deus pode dizer: eu sou a vida. Eu sou a vida. Deus é o único que vive de si. Deus não consome nenhuma energia para viver. Deus não é dependente de nada fora dele para existir. Deus não envelhece, Deus não morre, Deus não se cansa. Esse é o Deus que está nas páginas do Antigo e do Novo Testamento. Você disse que quando o homem não vive de modo a valorizar toda a vida, ele peca contra Deus. Ele peca né? contra Deus. Ele ofende a vida. Ofende a sua própria vida. Né? Ofende a sua própria vida. Porque Deus valoriza cada vida, né? Porque toda a vida recebeu de Deus o valor. Isso é muito interessante, porque hoje nós discutimos na nossa sociedade o valor da vida humana. E nós sabemos intuitivamente que a vida humana tem valor. A vida humana tem valor, isso é óbvio, evidente. Mas nós não sabemos onde ancorar este valor. Nós não encontramos a referência, o lastro deste valor. A fé cristã calça esse problema. Ela oferece o lastro que sacraliza a vida humana, que santifica a vida humana, é Deus. Eu estou pensando... Por isso que todo desprezo à vida Sim. é um insulto a Deus. Porque esse desprezo à vida pode se manifestar de várias maneiras. Então eu vejo, por exemplo, nessa questão tão falada de bandido bom e bandido morto, a pessoa não acha que existe um valor intrínseco ali na vida. Intrínseco.
ela acha que pelas ações das pessoas, elas podem perder esse valor, que o valor não está condicionado às obras. Né? Exatamente, até o valor da vida é meritocrático. Exatamente. Então, quando por exemplo, esse tipo, vamos dizer, é um bandido, aí ele acha que ele pode matar, por isso que ele acha que ele tem que possuir as armas para poder matar. Por quê? Porque daí eu tenho direito, porque daí eles chamam de vagabundo e bandido. Cidadão de bem, né? O cidadão de bem tem direito à vida. Então ele tem, porque ele dá o valor ou ele tira o valor. Não é intrínseco, para ele não é. Então isso é um desrespeito e um pecado contra Deus. Essa palavra intrínseco é importante aqui. Agora vamos falar da morte. A morte, como diz o saber popular, é a maior certeza da vida. Tudo o mais é duvidoso, mas uma vez que nasceu, a morte é líquida e certa, é um destino inescapável. Porém, absolutamente dramático, assustador. E este problema do ser humano que se sabe vivo, que percebe a sua dignidade, sua grandeza, que percebe que a sua vida tem um sentido, exige um sentido, é cortado por esta tragédia chamada morte. Olha, a morte é o problema. Não existe outro problema humano a não ser a morte. Da morte não podemos falar nunca por experiência própria, porque nós sabemos que mais cedo ou mais tarde ela será a nossa experiência. Mas quando ela se tornar a nossa experiência, nada mais poderemos falar sobre ela. Então a morte é, na história humana, o drama e o problema central. É por causa desta pergunta incontornável, que mancha todo o viver humano, que nós desenvolvemos todas as religiões e todas as filosofias. Duvido que algum grande filósofo ou alguma importante religião não tenha se debruçado durante séculos sobre o problema da morte. Para o problema da morte, algumas respostas foram dadas. E eu poderia dizer aqui, sem medo de generalizar, aqui vocês vão me permitir uma generalização justificável, né? Científica, aceitável. Eu poderia colocar 3 respostas para a morte. Uma é aquela que está presente em todas as religiões não monoteístas, ou seja, todas as religiões, exceto as religiões abraâmicas, que já vou falar na sequência. Qual é a resposta? É alguma forma de evolução espiritual, ou seja, nem se questiona que a morte seja o fim absoluto da vida. Isso nem entra em questão. É óbvio que a morte é a passagem para uma outra etapa. Todas as religiões do mundo afirmaram ou pressupuseram esta verdade, vamos dizer, né? Este fato. Isto foi dado como fato, inquestionável, um axioma. É evidente que a vida, como eu a percebo, não se encerra aqui nesta forma estúpida. Não corresponde à grandeza da vida à fragilidade do fôlego. Portanto, a vida só
pode ser, a vida só tem sentido se a morte for a passagem para outra dimensão. Então, eu chamaria esta posição de evolução espiritual. E a Terra seria, esta vida física, como nós a conhecemos, a única que conhecemos, nada mais do que um estágio. E então há mundos inferiores com vidas inferiores, mundos superiores com vidas superiores. As reencarnações todas, desde aquelas orientais, hinduístas, budistas e as kardecistas, todas entram nesta categoria de evolução espiritual. Apenas se destaca que estas reencarnações podem se dar sucessivas vezes neste plano, né? Mas a Terra não deixa de ser um estágio na evolução da alma, da verdadeira substância espiritual do ser humano. Deu para entender? Então, os demônios e esses espíritos maus e os horrores e tal são do mundo decaído, do abismo. E os anjos, os espíritos da luz, as divindades, seja lá qual nome se dê, são de esferas superiores. E nós estamos aqui, né, cuidando para não cair em estágios inferiores, que seria uma tragédia, seria um retrocesso, e aspirando, então, a se encarnar nesta vida, neste planeta, que pelo menos seja numa casta superior, né? Ou, quem sabe, para um nível iluminado, se tornar um grande mestre e então migrar para mundos superiores, e nada escapa à vida circular, né? Isso é dito de todas as formas, em todas as religiões, como a circularidade, né? É mais do mesmo, é o eterno retorno. O que muda é apenas o estágio, mas você está preso nessa roda da vida, na roda da vida, e o grande alvo, então, do ser humano é escapar desta roda da vida e, então, fundir-se com a energia cósmica, e aí cada religião dá um nome para isso, e etc, e etc. É claro que eu estou fazendo aqui uma generalização, eu não vou falar da religião dos outros, né? Não vou me ater aos detalhes do espiritismo, do budismo, do hinduísmo, do etc, e etc, né? Não vou fazer isso, evidentemente, estou falando como teólogo, não vou me atrever a falar da crença dos outros. Por isso fiz aqui apenas uma razoável generalização, para então contrastar com a resposta exclusiva da fé abraâmica. E quando eu digo fé abraâmica, eu estou me referindo ao Antigo Testamento dos judeus, à Bíblia toda dos cristãos, porque os cristãos herdam o Antigo Testamento dos judeus, né? E incorporam no seu livro sagrado, por isso nós temos Primeira Aliança e Segunda Aliança, ou não é adequado, mas nós chamamos de Antigo Testamento, Novo Testamento, né? E os muçulmanos, né, que se apresentam como terceira via, não terceira via, a terceira onda, né, a terceira evolução, né, deste tronco abraâmico que incorpora dados, né, do judaísmo, do cristianismo, e então desenvolve uma religião à parte, mantendo, evidentemente, diversas doutrinas originárias do judaísmo, do cristianismo, de modo que a gente também pode considerá-los nossos primos, né, porque somos todos monoteístas. Destas três religiões, né, que se desenvolveram a ponto de se tornarem religiões autônomas e não meras seitas uma da outra, né? O cristianismo se distinguiu tanto do judaísmo que se tornou uma religião
particular. O islamismo é, obviamente, a mesma coisa. Eles não são uma seita judaica, muito menos uma seita cristã. É uma religião própria, com fundamentos próprios, né? Mas, em comum, essas três religiões propõem uma nova resposta, uma resposta compatível com o monoteísmo, que é a ressurreição. Eu queria argumentar no sentido de que a ressurreição é o caminho natural da fé monoteísta. Porque as demais religiões têm uma miríade de divindades que também se encontram nesta migração espiritual. Então, os espíritos decaídos ou os deuses nada mais são do que seres evoluídos dos mundos superiores. Então, é natural que as religiões não monoteístas pratiquem um tipo de ciclo evolutivo. Mas nas religiões monoteístas, a pergunta da morte é apresentada diretamente ao único Deus. E é diante deste único Deus que o ser humano clama por sua vida. Então é natural que a fé judaica tenha caminhado para a ressurreição e é natural que o Islã também tenha feito desta crença a sua esperança e não tenha incorporado noções de reencarnação. Destas três, eu só posso falar e pretendo falar da fé cristã, do cristianismo. E posso afirmar categoricamente, sem menosprezar as outras religiões monoteístas, que apenas na fé cristã a ressurreição é a coluna central. Esta que é para nós a coluna central é um escândalo para os judeus e é uma loucura para os muçulmanos. Mas para nós cristãos, o fato de que Deus se fez um homem vivo, que o autor da vida se fez vida dependente e que morreu como homem, Deus morreu. Esta afirmação filosoficamente, intelectualmente absurda de um Deus que morre e que ressuscita é o tronco central da nossa fé. Portanto, apesar de a religião judaica crer na ressurreição e apesar de os muçulmanos crerem na ressurreição, é na fé cristã que esta resposta receberá o status de coluna central. O apóstolo Paulo, nós vamos estudar isso com muito cuidado. Então a proposta é a mesma? A proposta está na mesma categoria, é a ressurreição. Certo. O judaísmo não aceita, claro, o judaísmo ortodoxo. Não nego que haja judeus místicos e tal, que tenham outras formas de pensar. Certo. Mas o judaísmo ortodoxo acredita na ressurreição. Aquele que cumpre a lei, que segue os mandamentos, esse receberá a vida eterna como a sua bênção, né? E o Islã também, aquele que pratica os pilares centrais da fé, vive de acordo com as regras e com as exigências da sua religião. Ao final da vida, de acordo com o Islã, cada fiel vai atravessar uma ponte extremamente fina em cima de um abismo insondável. E do lado de lá está o Alá. Se ele for com a tua cara, você passa. Se ele não for, você cai. E é assim que funciona. Então, por isso que eu estou dizendo que na fé cristã, claro, desculpem, né? Eu não quero ferir os brios de ninguém. Estou apenas me dando o direito de resumir extremamente uma teologia, né? Certo. Mas estou usando isso para afirmar que na fé cristã
a ressurreição não é apenas uma esperança periférica, como a gente pensa, né? Será que Deus vai me curar? Não vai curar? Não. Na fé cristã, o próprio Deus morre a morte humana, é sepultado no sepulcro humano e é ressuscitado para compartilhar a vida ressurreta com todos aqueles que quiserem. Né? A oferta da vida é dada graciosamente a todo aquele que entender que a morte é o problema central. Então, com isso, eu estou dando uma abordagem ao problema da morte e também um encaminhamento na questão da ressurreição. Perguntas, comentários? Sim, eu ainda quero aprofundar aqui um pouquinho, mas vamos conversando, né? Para a gente manter o caminho, né, dialogal aqui. A Bel Rocha tinha dito assim na vida. Deixa eu só falar uma coisinha antes que eu me esqueça. Eu falei 3 respostas, né? A última é o materialismo. É o materialismo. A morte é da natureza e conforme-se e ponto. Não tem resposta nenhuma. A morte é a resposta. Ponto. Só queria colocar essa terceira, né? Para a gente ficar aqui com um quadro completo. Então eu falei da evolução espiritual, que abarca, grosso modo, todas as religiões, né? A fé cristã, dentre as religiões monoteístas, ressurreição, e essa terceira que eu tinha esquecido de falar, que é o materialismo duro. Não há nada. A morte é o fim e acabou. Conforme-se com isso, desfrute a viagem. Né? Entre o nascimento é o início da vida, a morte é o fim, desfrute a viagem. Esse materialismo não é muito pregado nos filmes e tudo, né? O materialismo é a aposta do mundo iluminista. Né? Por quê? Porque eu até queria colocar esse ponto antes de abrir ali para os comentários, que é a seguinte. Dentro da ciência da religião, a ciência da religião é uma ciência desenvolvida na virada do século XIX para o século XX e hoje está aí consolidada. É uma forma científica, sociológica de estudar as religiões como fenômeno. Ela não professa fé nenhuma. Ela não se interessa pelos dogmas, pelas crenças, pelo sagrado. Como sagrado. Ela se dedica a estudar a religião como fenômeno humano, como fenômeno sociológico, político. Essa é a questão. Mas tem uma tese fundamental da ciência da religião, talvez até inspirada ou afetada, né, pelo darwinismo, que há uma evolução no ser humano no que toca à religião, que seria assim. Num primeiro estágio, o ser humano era animista. O que é animista? É aquela fé muito primitiva que atribui ânimos, vida, a tudo. Então o sol é vivo, é um Deus, a árvore é Deus, o rio é Deus, a natureza é Deus, tudo é animado, tudo é divino, tudo é sagrado. Depois se evolui para o politeísmo, porque o ser humano vai vendo que a realidade, o universo, a vida é mais complexo do que o animismo e que, portanto, há entidades, há entes na natureza que transcendem a natureza e então a humanidade se encontra num estágio politeísta. Depois, então, ela evolui para um monoteísmo, porque não dá para conviver, não é estável viver
com o politeísmo. Essa bagunça de deuses não dá para estruturar uma sociedade. Então, o caminho natural seria o monoteísmo. E então se chega ao judaísmo, se chega ao cristianismo, que dominou toda a história do mundo ocidental, o Islã também, etc, etc. As sociedades que não evoluíram para o monoteísmo desapareceram ou se tornaram povos subalternos. E esta tese da ciência da religião aponta para um ateísmo, ou seja, o caminho do ser humano é emancipar-se da religião e chegar a uma maioridade em que ele vai dizer, olha, tiramos a rodinha da bicicleta. Sabe você quando começou a andar de bicicleta, né? Na minha geração a gente aprendia caindo mesmo, mas esse povo mais, né, dos anos 80, que usava rodinha, né? Então seria mais ou menos aquilo. O ser humano, tadinho, né? Muito precário, muito bobinho, sem ciência, sem nada, precisava dos deuses para explicar a realidade. Mas depois da razão, do iluminismo, a tendência é que o ser humano declare a morte de Deus no sentido de emancipar-se. Tipo, olha, obrigado Deus por ter nos trazido até aqui, beleza, o Senhor foi útil para o nosso desenvolvimento, agora dá licença, se aposenta, etc. Nós podemos cuidar de nós mesmos, né? Esta tese da ciência da religião, além de ser ideológica, né, ela já fracassou. Eu acho incrível que grande parte da sociedade, a Irene falou agora há pouco, né? O materialismo ainda é vendido como uma evolução. Não é, né? Não é. É apenas uma ideologia, né? Você tem animismo hoje e você tem povos que se mantiveram politeístas até hoje. E nem todo mundo evoluiu para o monoteísmo e nem todo mundo evolui para o ateísmo, né? E o ateísmo do século XX está retrocedendo para um animismo, para um novo animismo, um novo misticismo, né? Então essa é uma tese furada, na minha opinião, obviamente, né? Uma tese furada. Mas eu queria colocar aqui que todas as vertentes do pensamento humano se debruçaram sobre esse tema e também essa religião do século XX, que é a religião racionalista, ateísta, materialista, também deu a sua resposta ao ser humano. Ela conquistou adeptos, ela fez muito sucesso, ela ainda tem apelo social, evidentemente, mas ela é apenas uma das propostas, né? As pessoas continuam crendo em reencarnação, as pessoas continuam sendo espíritas, as pessoas continuam sendo judaicas, judias, elas continuam sendo islâmicas e cada vez crescem mais. E os cristãos também estão crescendo em diversas partes do mundo, assim como todas as religiões, até aquelas que já se consideravam extintas, né, como a Wicca e diversas religiões antigas, né? E o ateísmo, obviamente, né? Mas nenhuma dessas propostas prevaleceu. Nenhuma dessas respostas foi acatada como sendo a resposta final, né? Então, por isso que eu estou dizendo aqui que existe a resposta evolucionista, existe a resposta cristã, né? Com licença aí dos monoteístas, que também são da ressurreição, e existe a resposta materialista. O ser humano cumpre um ciclo vital, né? Conforme-se, né? Por isso há tanta aversão à fé no mundo moderno, porque fica parecendo que que as religiões apenas iludem o ser humano com essa esperança transcendental. E essa esperança transcendental narcotiza o ser humano e o impede de viver. Este curso, já que essa aula é uma aula introdutória, este curso vai andar, e vocês vão me ajudar nisso, me ajudem em oração, meus irmãos e irmãs, por um caminho muito estreito. Porque nós não podemos e não queremos cair no materialismo. O materialismo não dá conta
do problema da vida humana. Mas nós também não queremos cair no dualismo. Então, o caminho da fé cristã é muito estreito, mas nós precisamos trilhar esse caminho. E eu tenho muita esperança que Cristo nos deu as cartas, o mapa da mina, né? E nós precisamos, então, refutar respostas fáceis para ficarmos com aquilo que é substancial, aquilo que o apóstolo Paulo pregava como sendo o pilar central da nossa fé, a um ponto que ele disse, ora, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Ponto, acabou. Né? Mas se Cristo ressuscitou, então nós temos esperança. Esse é o paradigma da fé cristã e é em cima disso que nós queremos trabalhar. A Bel Rocha tinha feito um comentário antes e daí fez outro, agora que tem a ver um com o outro, então eu vou ler os dois. Ela diz, eu creio que lá no Éden Deus soprou Ele mesmo para dentro da humanidade. Ele soprou Ele mesmo para dentro da humanidade. Sim. Um dia Ele nos aspirará para dentro dele novamente. Isso é vida e morte para mim. Uma maneira dela compreender. Mas deixa eu ler o outro aí, você fala. Eu penso que assim... Ai, sumiu a minha tela. Meu Deus. Só um momentinho. Esse Facebook tá cada vez mais difícil. O estagiário do Facebook apronta. Apronta, cada vez ele muda. Até tem um comentário que eu vejo num lugar, mas eu não consigo acessar aqui. Depois eu respondo, viu, gente? Se tem um problema operacional de lidar com o chat do Facebook, tá quando a gente está online, né? É meio complicado. Se você já fez live, você sabe disso. Mas se por acaso alguma que não for contemplada, né, na seleção da Irene ali, eu respondo depois no chat. Acho que tá difícil para mim. Aí ela faz o outro comentário e diz assim, eu penso que assim como eu fui soprada, entre aspas, pelo seu fôlego, um dia serei sorvida, absorvida, aspirada para dentro dele mesmo. Não vou para o céu, mas voltarei para dentro de Deus. Serei fundida em Deus. Ó, glórias, aleluia. Eu faço aí uma ressalva, Bel, com esta ideia da fusão. Né? Por quê? Porque quase todas as religiões da evolução espiritual, por exemplo, o Buda, diversas crenças dentro do hinduísmo e tal, talvez até o kardecismo, não tenho certeza, trabalham com essa ideia de um Deus, né, o universo, o cosmos, e essa ideia da fusão. Eu proponho, né, eu entendo a sua questão, mas eu proponho um termo que tem mais conteúdo teológico cristão, que é a comunhão. A comunhão, veja só, a comunhão é a dinâmica da Trindade, né? São um, mas não estão fundidos. Ou seja, Jesus na oração na oração sacerdotal, ele fala, Pai, que eles sejam um conosco. Assim como eu estou em ti, tu estás em mim, que eles sejam um conosco. Então, eu acho belíssima essa ideia e aprovo e concordo completamente dessa nossa habitação em Deus, mas nunca com a fusão da minha entidade individual, mas plena comunhão. Plena comunhão. Então, assim, Deus é a nossa esfera de vida. Nesse sentido, nós vamos para dentro dele. Mas eu ainda poderei dizer, eu te amo, ó Deus. E Deus poderá dizer para mim, tu és meu filho. Entende? Eu nunca me tornarei uma abstração dentro de Deus. Okay. Eu serei esta criatura em plena comunhão com Deus. E em Deus não há morte. Portanto, nós iremos para dentro da vida de Deus. Certo. Né? Ok. Sem fusão, mas com comunhão. Essa é a única ressalva que eu faço para evitar... Lembra quando eu falo do caminho estreito? É isso, né? Eu quero conduzir o nosso curso sem... Não é que eu estou fazendo
restrição às outras crenças. É que eu não quero usar termos que poderiam nos induzir a perder a substância da fé cristã. Né? É claro que todas as religiões tentam dar uma resposta muito altiva. Né? Eu não tenho aqui nenhum juízo de valor contra as tentativas de responder à angústia humana. Né? De forma nenhuma. Vocês já viram, então, apenas acredito que Cristo deu a resposta definitiva. Então vocês estão vendo que ele vai acabar, ele está limpando tudo e vai acabar falando de uma coisa totalmente nova. Espero que sim. Nova, porém antiga. Sim. Novo, na verdade, nova, na verdade, são as ideologias que entraram na nossa fé. Exatamente. Né? Então é interessante que nós estamos falando algo novo, porém antigo. Exato. Porque hoje as interpretações estão tão viciadas, né? A Ana Mar diz assim, hoje o Eliseu está arrasando, estou adorando essa exclamação, tá demais. Obrigado, Mirna. Obrigado pelo apoio. Deixa eu ver aqui, a Cláudia. O Guilherme fala, como diz, sem Jesus, a ressurreição e a ressurreição não há cristianismo. Exatamente. É uma base, né? Essa é a questão que mantém a nossa fé em pé, segundo o apóstolo Paulo, né? O Cristo ressuscitado. Essa história escandalosa e exclusiva da fé cristã. Um Deus que morreu morte humana. Né? Não há paralelo, eu tenho um certo conhecimento das religiões, porque já tive que estudá-las por necessidade acadêmica, né? Não é minha especialidade, por isso eu falo com muita reserva em relação às outras religiões, mas não há paralelo para tal aventura de Deus, de encarnar-se na história humana, no tempo, na condição humana, na carne, na sarx humana, como nós estudamos na aula passada, né? E nela matar a morte e fazer verter a vida, para que nós, na carne de Cristo, na comunhão com Cristo, possamos de novo ser reconciliados com a vida. A Cláudia Fuentes está perguntando quem propôs essa visão de evolução religiosa. Olha, eu estou chamando de evolução religiosa, Cláudia, assim, num sentido genérico, todas as religiões. E eu a considero, primeiro, uma necessidade lógica, que mostra que nunca se pensou no passado numa vida que se esgota aqui no fôlego do nariz. Quer dizer, todo o agrupamento humano, até os arqueólogos aí, o povo que estuda o homem das cavernas, uma das marcas da civilização são os rituais de morte. Ou seja, o ser humano mais primitivo, aquele que está entre nós e o chimpanzé, né? O homem mais primitivo, os nossos antepassados neandertais, Cro-Magnon, sei lá o quê, quando eles podem ser considerados humanos, há algum sinal, algum ritual de despedida do morto que indica uma esperança, uma intuição na sobrevida. Né? Agora, se eles tinham junto com essa intuição as forças da natureza, e eles pensavam que seus antepassados passavam a integrar essa galeria dos deuses, dos espíritos intermediários, né? Então, a evolução espiritual é uma religião, digamos assim, inata. Né? Então, quando eu digo evolução espiritual, eu estou dizendo, como cientista da religião, que eu não sou, né? Mas olhando de uma abordagem da ciência da religião, olhando qual resposta elas dão para a morte. Ora, nenhuma religião, a não ser a ateísta, que é um tipo de religião, materialismo, né? Mas exceto essa,
toda religião crê num tipo de existência pós-morte, certo? E esta existência pós-morte ou vai para mundos superiores ou mundos inferiores ou para este mundo. Quando é neste mundo, é reencarnação, né? Então, se você olhar as religiões, não tem alternativa. Todas elas caem nesta generalidade. Se há vida após a morte, ela vai para uma dimensão. Essa dimensão é inferior ou superior. Ou então é mais do mesmo, reencarnação. E os ciclos ininterruptos, né? Ciclos ininterruptos. É o que crê o Espiritismo, é o que crê todas as religiões hinduístas, é o que crê o budismo e diversas religiões, como é que a gente chama essas religiões? Étnicas. Religiões que ficaram restritas aos seus povos, né? Religiões de pequeno alcance, porque não foram proselitistas e porque não foram imperialistas, portanto ficaram restringidas ao seu povo, todas elas acreditam num tipo de existência depois, né? Veja aqui os nossos índios brasileiros. Todos eles acreditam que seus antepassados estão num tipo de existência e cuidam deles aqui, né? E eles cultivam, e aí leva flores para o morto, faz rituais, faz dança, rituais e etc. Então, eles mantêm esse vínculo com os que se foram, né? O monoteísmo, por força da sua própria tese monoteísta, tem que se pôr diante de um Deus. E então não tem reencarnação, né? A única religião que tenta fazer um sincretismo entre monoteísmo e reencarnacionismo é o kardecismo, né? Que tenta fazer uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, alguma coisa assim, né? Que crê em Deus, crê em Jesus Cristo, mas tira a ressurreição e coloca a reencarnação. Eu não conheço outra tentativa, né? Mas não deixa de ser um diálogo entre essas duas respostas, né? Sim. Reencarnação de um lado, ressurreição de outro. Então, é uma constatação, né? Se você talvez tiver contato com algum povo étnico, né, no Canadá, você pode até se, digamos assim, né, como antropóloga, fazer esse levantamento, né? O que creem eles? Como pensam nos mortos, nos seus antepassados, né? As religiões japonesas, coreanas, chinesas, todas essas religiões orientais, do Vietnã, quem não for budista, ou até incluindo o budismo ali, eles cultivam um tipo de religião que tem a ver com os antepassados. Sim, eles, né? têm até foto. Né? Sim, eles têm um altar em casa. Sim. Em reverência aos seus antepassados. A obediência de idolatria de santo. Né? É uma concepção diferente. É uma concepção diferente. Eles acreditam que aqueles que já se foram olham por eles. Então eles oram, etc. Eles fazem rituais, vão no cemitério, levam comida, etc. Cada um tem uma forma. Mas o que eu estou dizendo é que sempre vai cair numa categoria que eu poderia chamar de evolução espiritual. Quer dizer, eu vou para lá também, é assim que ele pensa. Como pensa um japonês étnico, um chinês, um vietnamita, da sua religião tradicional? Que ele também vai seguir esse caminho. Né? Certo. Agora, olha que interessante. A fé judaica, da qual nós somos herdeiros, corta esse caminho. Porque todo homem, toda mulher do Antigo Testamento fala: eu vou pelo caminho dos mortais. Eu vou me juntar aos meus pais. Que parece a religião vietnamita. Não parece? Eu vou me juntar aos meus pais. Qualquer índio brasileiro aqui fala isso. Qualquer índio da América Latina, dos Estados Unidos, do Canadá, da África, qualquer povo milenar diria a mesma coisa. Eu vou me juntar aos meus pais, eu vou no caminho deles e tal. Querendo dizer, eu vou morrer? Sim, mas eu vou para junto deles. Mas tem um corte aqui. Tem um corte. Não é permitido consultar
não é permitido cultuar, não é permitido se relacionar. Das religiões orientais. Exato. Então aí tem o corte epistemológico. Considerado... Né? Todos os povos ao redor tinham os rituais de morte. Né? O povo judeu é expressamente proibido. Por quê? Para que ele não consulte as religiões ao seu redor e interpele o único Deus. Tipo, a morte não é, dentro da concepção judaica, esta fatalidade, esta condição. A morte é um problema humano diante do seu Deus. Era tão proibido que o Saul se disfarçou para ir, né? Sim, expressamente proibido. Expressamente proibido. Necromancia. Necromancia e tal, expressamente proibido. Por quê? Porque Deus sabe que esse é o caminho natural da religião. Sim, né? Verdade. E o corte que vai levar o povo judeu a desenvolver a doutrina da ressurreição, né, passa por este corte. Tipo, aqui vocês não podem. O próprio contato com o morto impurifica. O cara não pode lidar com o morto. Verdade, o contato com o morto, até com o cadáver, se você tocar, é vedado. Exatamente. Você tem que se purificar, etc, etc. Quer dizer, todo o caminho do vivo para com o morto está impedido. O obstáculo. Não pode. Você tem que se ver com Deus. Teu problema é com o Deus da vida. Ele que te criou, ele que soprou em você, ele vai te salvar. O teu problema é com ele. Certo. Né? Sobre valor ou não valor à vida, a Cláudia Fuentes ainda acentua que eu já li alguém por aí dizendo que os pobres faziam filhos demais que não serviriam para nada. Alguém bem bruto, assim. Deixe vocês adivinharem quem. Aí depois ela diz assim, pois é, vamos ter que reevangelizar alguns cristãos por aí sobre o valor da vida. Pois é, são as doenças, né? As doenças da nossa sociedade, né? O Deus Mamon, né? Mas se revelando dentro da igreja, né? Impressionante. Com certeza. Lembra que aquele nosso amigo, né? Fábio Pi, Dr. Fábio Pi, por favor, procurem e leiam. Ele fala onde nasce o fascismo. Onde nascem esses horrores? Nas sociedades cristãs. Pois é, que então, como diz o Leonardo Boff, né? A fé cristã é saudável, é boa, mas tudo que é bom adoece. Né? Por isso nós estamos aqui fazendo esse esforço para voltar ao Cristo, para ver o que Cristo propõe. Né? Guilherme Falcão, Viktor Frankl, depois da Segunda Guerra Mundial, numa Europa que propagava a morte de Deus, escreveu uma tese de filosofia, a presença ignorada de Deus. Que nos chama, né? Porque, veja, obrigado, pastor Falcão, pela brilhante citação, né? Recomendo altamente Viktor Frankl, né? Sempre um desafio para mim. Mas veja, é a partir dali que vai se acentuar o desencanto. Então, ao contrário daquela tese que eu falei da ciência da religião, que coloca o materialismo como evolução, a sociologia do século XX mostra o contrário. Na verdade, o materialismo é uma desistência. O existencialismo, as filosofias pessimistas do século XX, especialmente da pós-Segunda Guerra Mundial, são desistência de buscar resposta. Olhem bem o que o século XX nos mostra, entendeu? A ciência da religião, lá no início do século XX, dizia que nós evoluiríamos para o ateísmo. Na verdade, as filosofias pessimistas do século XX desistem da resposta. Desistem. Isso não é evolução. O problema é que a nossa vida, agora eu estou ligando o fim da aula, né, que nós já estamos começando, com o início. O problema é que uma vez vivo, todos nós,
uma vez vivos, estamos na obrigação de responder à pergunta sobre o sentido do nosso viver. E como é que eu vou dizer para mim, conforme-se com este ciclo vital? Quem é que consegue se pegar pelo colarinho e falar para sua alma, cale a boca, pare de exigir transcendência, pare de exigir grandeza, conforme-se com a vida e aceite seu destino? Quem consegue? Quem conseguir, fique advertido que renunciou à grandeza da vida. Então, esta é a advertência que a fé cristã apresenta para os materialistas, para aqueles nihilistas, para os pessimistas. Cuidado se você sufocar o grito, a ânsia de vida que você carrega dentro do peito. Porque fazer isso também desumaniza. Carregar o fôlego da vida, carregar uma alma que clama por vida é parte da grandeza humana. Por isso que eu estou dizendo para vocês, nós podemos gritar por vida. Nós podemos ficar cara a cara com a nossa tragédia humana. Porque o cristianismo, o Cristo, melhor dizendo, dá conta de responder o problema. Se não fosse por isso, eu não mexeria nessa questão. Eu não quero ferir a alma de ninguém. Sei que tem muita gente de luto, sofrendo, com angústia, com medo, doente, de luto. Deus que me livre ferir os brios de alguém. Mas é por causa da grandeza da resposta de um Deus que morreu e ressuscitou que nós podemos atacar este problema, tirar essas respostas pequenas e chamar o elefante na sala, porque o Cristo tem resposta para isso. Mesmo que ao final desse curso a gente disser, não compreendo tudo, mas sei que lá tem muito mais do que eu posso imaginar. É isso que me incentiva a pegar meu aviãozinho e tentar subir, né? Mesmo que esteja, como é que fala aqueles aviãozinhos que fica trepidando, parece que vai explodir, né? Mas é esse chamado, né, de Cristo que me faz escavar a teologia, espremer os livros e falar, não, tem que ter uma vidalogia, tem que ter uma ressuscitologia, porque é o centro da nossa fé. Sim. O centro da nossa fé não é evangelização, não é missões, não é fundar igreja, não é nada disso, não é proteger família, não é pauta moral, não é o escambau. Né? O centro da nossa vida, da nossa fé, é dar esperança a todo humano que carrega o ventinho no nariz. Ora, se nós não falarmos disso, não temos nada para falar, vamos brincar de outra coisa. Deixa as outras religiões fazerem o papel delas, que elas são mais dignas. O cristianismo é a esperança. Né? Como disse o Moltmann, contemporâneo do Viktor Frankl, né? Teólogo da esperança, vivo ainda, graças a Deus, com seus 90 e poucos anos. Né? O que é o cristianismo senão esperança? E como nós podemos falar de outra coisa senão esperança? Então é isso que nós temos. Está aí um teólogo que salvou a teologia europeia, destroçada pela Segunda Guerra Mundial, dizendo como falar de Deus depois de Auschwitz? E ele respondeu, como não falar de Deus depois de Auschwitz? Depois que nós criamos a máquina de matar, depois que nós descobrimos como matar em massa, agora é que nós precisamos de Deus. Né? Então, irmãos, são essas perguntas graves, né,
que eu coloco aqui como combustível para nós pensarmos sobre essa questão e obtermos consolo verdadeiro para a nossa vida. Porque a morte e o medo da morte determinam o nosso viver. É pelo medo da morte que nós fazemos o que fazemos ou não fazemos o que não fazemos. É pelo medo da morte que nós nos acovardamos. É pelo medo da morte que os tiranos dominam sobre nós. Então é fundamental que nós descobramos o que Cristo fez aqui. Porque foi pela vitória sobre a morte que Paulo pôde cantar: onde está, ó morte, a tua vitória? Né? Onde está? Não pode fazer nada mais contra mim. Não pode me fazer nada. Nada mais pode me separar da vida. Nem a morte física. O que vocês podem fazer contra mim? O máximo que podem fazer contra mim é apagar o fôlego do meu nariz. Mas eu já estou na vida. Esta é a bomba que o cristianismo tem para oferecer, que o Cristo tem para oferecer. A Marlene diz assim, últimos comentários: para as outras religiões, a encarnação é como uma aberração. O islâmico, por exemplo, questiona assim. Eu não entendi muito bem. Se Deus, então, não morreu, porque Deus... então, deve ser... É porque Deus não morre. É isso, Marlene? Ela colocou: se é Deus, então, não morreu, porque Deus não morre. Não entendi. E também não sei se é Deus ou Cristo. Mas coloca ali, Marlene, para eu entender melhor. E só um pouquinho, deixa eu me achar. Porque é interessante esse diálogo com os muçulmanos, né? Porque todos nós estamos em contato agora com o Islã, e é importante a gente entender, até para tirar os preconceitos, né? Contra os nossos primos abraâmicos. Sim. A Simone Lima diz: perfeita essa fala. Hoje fica mais evidente quando as pessoas veem a verdade, mas preferem negá-la. Essa situação acaba sacrificando o direito do outro. Exato. E a Namar diz assim: acho que esse texto do Apocalipse nos remete à nossa esperança. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. Exato. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Apocalipse 21:3. Essa é a comunhão. Este é o chamado humano. Aquela né? comunhão o chamado, que você falou que não é fusão, a comunhão. e é comunhão. Exato. Tá. Morar com. Né? E a Simone diz assim: a maioria das religiões valorizam a ancestralidade. Isso. Na realidade, nós não podemos nos desfazer das nossas origens. Isso, exato. Mas veja, a teologia cristã vai propor é uma nova abordagem, né? A ancestralidade está ligada a essa questão da evolução espiritual. Eles já se foram, estão num lugar melhor, né? E nós também vamos para lá, e vamos e tal. Esse ciclo humano, né? Nós, especialmente os cristãos, né? Os católicos mantêm aí um certo vínculo doutrinário, eclesial, né? Com a igreja triunfante, com os santos mortos, né? E os santos sofreientes, né? Periclitantes, né? Do purgatório. Os protestantes, até por receio, né? De errar o ponto, acabaram cortando tudo, né? Nós fazemos um culto lá de despedida e rompemos completamente os vínculos. Nós temos aí a aprender, né? Por isso eu estou dizendo que a fé cristã é um caminho estreito, né? Porque nós vamos reconhecer a nossa humanidade, a nossa ancestralidade, mas por outra abordagem, né? Nós vamos cultivar esta esperança, né? Aqueles que já se foram, né? Os mortos em Cristo, que estão vivos, porque Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos, né? São as terminologias da nossa fé cristã, né? Mas a abordagem é diferente, e nós vamos ter que ver essas questões. E rapidamente, 2 comentários. A Marlene explicou que sobre os islâmicos, eles dizem que Jesus não pode ser Deus porque Deus não morre, sim, e Jesus morreu. Claro.
E a Bel Rocha diz assim, quando eu penso em fusão, penso em passar do nosso estado material para o estado espiritual, já que nosso espírito volta para Deus. Mas não é também. Bel, você faltou no curso. Tem que assistir Antropologia 1. O curso de Antropologia 1, especialmente quando eu falo de corpo, espírito e tal, porque, veja... É difícil assistir não, a Bel, eu vou terminar aqui, mas a Bel está tocando num ponto muito importante. Os cristãos não entendem a ressurreição. Exatamente. Por quê? Porque para que nós queremos esse corpo de volta? É isso que nós estamos falando. A ressurreição é o nosso corpo físico. Portanto, nós não seremos seres espirituais no sentido fantasmagórico. Exato. Nós seremos seres espirituais no sentido de estarmos em plena comunhão com o espírito da vida. Mas a ressurreição é exatamente a redenção do ser humano integral. E todas as outras religiões, quando eu falo da evolução espiritual, evolução significa libertar-se dessa casca. E a fé cristã, na contramão, diz que essa casca vai passar por uma reforma. E nós vamos voltar a ser inteiros. Então tem muita coisa aí para a gente revisar, mas muito obrigado pela participação. Conto com vocês na próxima aula, quando nós vamos tratar da vidalogia. Até domingo, terminamos. Então tá bom. Tá, tchau, gente. Noite, tchau, gente. Boa noite. Tchau. Não posso falar que ela tá com... Não posso falar. Tchau, boa noite, gente.